De volta com o Papo Mãe para lembrar que nesse dia especial dos pais eu trago um beijo bem grande da Espaço Nascer para cada papai que fica ali curioso, querendo aprender sobre cada detalhe do enxoval do bebê, cada produto, aquele papai que faz questão de escolher o tema do bebê ou aquele que deixa a mãe resolver tudo. Afinal de contas, são eles que chegam lá correndo quando faltou algum item para comprar. A equipe da Espaço Nascer adora conversar, trocar experiências com os papais. Então, papai, lembrando que se você quiser aprender mais sobre crianças, sobre enxoval, sinta-se à vontade para ir em qualquer uma das lojas Espaço Nascer e trocar aquela ideia com as nossas consultoras. Elas amam conversar. Lembrando que a Espaço Nascer está em todos os shoppings, tem lá no Almero Castelo Branco e em Caxias, lá no Caxias Shopping, tá bom? Passa lá para você aprender e escolher coisinhas lindas para o seu filhote. Por falar em filhos, eu trago aqui dois pais muito especiais. É uma delícia, um prazer muito grande ter vocês aqui. O Fabrício, que é o pai do João Henrique, de 9 anos, e o Marcos Regis, que tem 20 filhos. Nós vamos já contar direitinho a história desses 20 filhotes. Eu quero começar com você, Fabrício. Eu quero que você conte pra gente como é que começou esse amor pelo seu filho, pelo João Henrique. Como começou tudo? Bem, a história minha e do João começa bem na minha adolescência, na realidade, né? Sério? Porque assim, começa desde o momento em que eu senti o desejo de ser pai, que veio realmente bem nesse período aí. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo essa possibilidade de construir uma vida, de integrar uma vida dentro da minha vida. Fui passando por algumas experiências, passei por uma vida, a formação profissional, tive uma experiência de vida religiosa. E o desejo de ser pai ali latente. E o desejo de ser pai pulsando. Foi quando eu fui morar fora, fui morar na Bahia, retornei. Quando eu retornei, eu disse, não, agora eu tenho que parar, tenho que pensar e tenho que constituir de fato esse desejo. Aos meus 38 Olha ali, anos... coisa mais linda. Já estamos vendo ali aquela carinha linda. Olha ali. Ali é ele, aquele rapaz bonito ali. Então, aos meus 38 anos, eu de fato, cheguei até o CRIA, que é uma ONG, né? O Grupo de Apoio à Adoção. E então, com a ajuda da Francimélia, eu recebi a orientação, foi apresentado então o perfil de algumas crianças. Dentre elas, teve o perfil do João. E foi amor à primeira vista. Pronto, a partir dali o coração já estava inquieto, o coração ficou mais inquieto ainda, né? Porque assim, eu me recordo até das datas. Foi no dia 18 de agosto de 2012, né? As datas são bem marcantes. 18 de agosto de 2012 foi o dia que eu vi a primeira vez a foto do João Henrique. Então, no dia 19 de agosto de 2012, nós fomos fazer a visita no abrigo. Foi quando eu vi o João Henrique ao vivo a primeira vez. E aí teu coração? E aí ficou mais inquieto ainda, porque quando eu saí lá do abrigo, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou ficar em casa? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou trabalhar, sabendo que meu filho está lá no abrigo? Quem que vai beijar? Quem vai acariciar? Quem é que vai dar boa noite. E vai dar boa noite, quem vai dizer eu te amo. E aí foi de entrada, então, um processo de guarda, de entrada ao processo de adoção. Mas, antes de tudo, eu tive que fazer um processo que foi o processo mais difícil, digamos assim, que antecedia tudo isso, que era o processo de conquistar o João. Porque o João não queria sair do abrigo, né? Ele não queria sair? Não queria sair. Por que você acha? De todas as crianças que estavam no abrigo, ele era a única que resistia a não querer sair. Creio eu, talvez, por né? medo, né? Por medo, por achar que o abrigo era um lugar de proteção, né? Enfim. Conquistado o João, começou o processo. Aí eu tive que conquistar, indo visitá-lo com mais frequência. Ouvi muitos nãos, né? Sempre compreendendo que o tempo era o tempo dele, né? O tempo era dele. E aí nesse processo foram 4 meses até ele de fato um dia aceitar sair, né, comigo, passar um final de semana comigo. Que coisa mais linda, foi mesmo. Foi. E desse final de semana então, todos os outros finais de semana ele passou a ficar comigo, até que então que eu recebi o direito de ele passar as férias comigo. Sim. Logo após esse período, ele teve que retornar para o abrigo. Aí foi marcado, 2 dias após o retorno dele, foi marcado a data
da audiência da guarda, né, que foi no dia 30 de janeiro de 2013. E aí pronto, aí recebi a guarda do meu filho, ele passou a morar comigo e o amor foi só crescendo cada vez mais, né? Aquelas então, duas a vida almas, ficou mais colorida. aquelas duas almas que estavam separadas de certa forma por uma questão geográfica, passaram então agora a dormir mais agarradinho, mais abraçados, né? Que coisa mais linda de se ouvir. Marcos, eu quero saber de você já contou pra gente. Eu estive lá, né, visitando, você falou que os seus filhos, eles foram, assim, rejeitados pela família de origem e durante o processo de adoção, eles também passaram por famílias que os devolveram e você os acolheu, é isso mesmo? Isso mesmo. Bom dia, Aline, bom dia a todos que nos assistem. Primeiro dizer do prazer que é estar aqui e da honra. Sim, meus filhos tiveram que passar por essa prova na vida, sabe? E ouvindo ele falar sobre o medo do filho dele de sair do abrigo, eu entendo perfeitamente. Porque de tanto serem rejeitados, sejam pelas famílias de origem ou mesmo nos processos da adoção, que infelizmente ainda seguem estereótipos e não simplesmente a criança, eles terminam criando essas barreiras, esses bloqueios. E meus filhos seguiram também um pouco desse caminho, tiveram tentativas com famílias adotivas que infelizmente não deu certo, porque também tem que se destacar que a adoção não é uma tarefa fácil, porque não é um bebê, uma criança recém-nascida quase sempre que é adotado, muitas vezes são crianças que já têm um histórico, que já têm todo um conjunto de vida que influencia no comportamento. E isso, se não compreendido por pais adotivos, pode ser um grande entrave, até uma barreira, como aconteceu com os meus filhos. Mas eu costumo dizer para eles, e trabalho isso neles, que na verdade eles não foram devolvidos, eles foram preparados para mim. Ai, que delícia! Sabe? Porque eles tinham que ser meus. Porque eu sinto isso no coração, que eles tinham que ser meus, eles vieram para mim, de verdade. Então, todos eles, a maioria deles, chegaram por essas vias, né? Seja pelo acolhimento, depois de passarem por abrigos, ou seja porque tiveram essa tentativa e não tiveram êxito, e para evitar que fossem voltados para o abrigo, eu interferi desta forma, né? Eu pedi que em vez de voltarem para abrigos, eles viessem para mim, já que eu já tinha com eles uma convivência enquanto voluntário no abrigo em que eles estavam acolhidos. Nossa, né? que bênção. Fabrício, conta pra gente o que foi que mudou na tua vida depois que o João chegou. Olha, tudo, né? Assim, algumas pessoas, inclusive, quando me perguntam o que faltava na minha vida, né, para eu ter buscado a paternidade, né? Eu gosto de repetir muito assim, que eu não me sentia uma pessoa incompleta no sentido de ser humano, mas eu me sentia uma pessoa incompleta no sentido de possibilitar o direito a um outro ser, a família, né? No caso, eu sempre desejei, como eu coloquei aqui no início, a ser pai, sempre desejei constituir uma família, nunca desejei casar, né? Sempre foi algo muito certo da minha pessoa. Então, assim, mudou o sentido de que minha vida, ela toma um outro sentido. Eu sei que a vida do João toma um outro sentido, tem uma outra motivação. A gente passa a ser muito mais completo, a gente passa a se completar um ao outro. São dois corações que passam a ser um só coração. São dois corações que passam a vibrar com o mesmo gosto. É super interessante quando eu chego em casa, eu escuto um "eu te amo". É super gratificante depois de um dia de uma jornada de trabalho, às vezes meio que estressante. De repente está ali um bilhete, uma cartinha. Ontem mesmo eu cheguei do trabalho e tinha um bilhete em cima da minha estante. "Eu te amo, papai", um coração recortado, né? "Você é o herói da minha vida", e me desenhou com a capa de super-homem. Então isso é muito, realizador. É memorável, é memorável. Bom, Marcos, eu estive lá, né, na fundação. Foi um dia memorável para mim também, e eu faço questão de mostrar isso para todos vocês que estão nos assistindo. Assim, foi um dia incrível. Acompanha com a gente.
Gente, hoje é um dia mais que especial para a gente falar de uma fundação linda. Nós estamos aqui na Cerâmica Sil com essa pessoa abençoadíssima que é o Marcos Regis. E ele está mostrando para a gente um trabalho que só vindo aqui, como a gente está agora, para acreditar que ele realmente existe. Conta um pouco para a gente do que é a fundação. Bom, a Fundação Servo de Maria é um pouco do amor de muita gente, né? Eu costumo dizer, em benefício das crianças da comunidade, de periferia, das famílias carentes, que são as mais esquecidas geralmente. E a gente procurou criar um certo oásis de paz e de esperança para essas crianças, para as famílias, no meio de todo o caos que é a pobreza, que é o descaso sempre que eles vivem e que sofrem. Vamos conhecer mais? Vamos conhecer mais. Vamos lá. Você vê uma sala com 40 crianças e uma única monitora trabalhando aqui, por exemplo, o letramento, a alfabetização, que é um dos trabalhos que fazemos, sozinha com esse silêncio, né? E isso decorre desse trabalho de fomento à disciplina, ao compromisso, às éticas humanas, pessoais. Tudo isso num pacote do mais puro amor. Outra turminha também, essa aqui são crianças de que idade? Essa aqui são crianças de 8 a 10 anos, né? A gente está sem salas disponíveis, a gente usa os corredores, né? Porque a gente não pode deixar de acolher. Um grupo de mães está tendo aula para aprender a empreender. É um curso com artista plástica, onde elas vão aprender a usar alimentos que elas têm em casa, reutilizar, aprender a reciclar também objetos e criar uma forma de renda, né? E a gente percebe o interesse. Nós temos aqui 40 mães assistindo a esse curso, mas nós temos mais 50 mães já esperando o próximo curso. As pessoas querem também a vara de pescar. Só precisam ter mãos que as entreguem essa vara de pescar. E precisa dar o peixe, né? E dar o peixe enquanto elas não conseguem pescar sozinhas. Fala pra gente dos teus filhos. Você estava contando que eles foram rejeitados 2 vezes. Como assim? Sim, essa proposta dessa casa de acolhimento é uma proposta direcionada para as crianças que são rejeitadas nos processos de adoção ou que não conseguem ser adotadas nesse período. Porque os meus filhos, todos eles foram, além de rejeitados pelas famílias de origem, também foram rejeitados por famílias que pretendiam adotá-los. Foram devolvidos. Foram devolvidos, essa é a palavra. Eu tenho este sonho de ter este espaço para que eu possa acolher o máximo possível dessas crianças. Eu tenho uma rotina de fazer visitas domiciliares a essas famílias com frequência. E recentemente eu me deparei com famílias que tinham se alimentado no dia anterior com água, óleo e sal. Essa triste realidade vem se transformando graças ao amor de Marcos Regis, que se dedica à fundação que assiste mais de 600 meninos e meninas carentes. Na última semana eu recebi uma criança aqui na instituição que ela chegou um pouco sonolenta e eu chamei a mãe para saber por que a criança estava daquele jeito. E ela me disse: seu Marcos, eu fiz uma besteira e eu peço até desculpa ao senhor. O que foi que você fez? Ela disse: nós estamos lá em casa 2 dias sem alimentos e ainda por cima minha filha teve uma dor de dente. E como aqui não temos a oportunidade de ter uma assistência médica à noite, por exemplo, eu tive que, para colocar eles para dormir, fazer eles inalar um pouco de crack. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Recentemente identificamos aqui, por exemplo, 38 mães com ideação suicida e com tentativas, por simplesmente não mais suportarem o fato
de não ter em casa o que dar aos filhos. É assim, acreditando que podemos mudar o mundo, que Marcos segue transformando vidas. Dizem que coração de mãe sempre cabe mais um. Mas alguém sabe dizer quanto amor cabe no abraço de um pai? Eu quero deixar bem claro que eu assisti e editei essa matéria 30 vezes para eu ter a certeza de que eu não desabaria aqui, de reviver tudo isso, Marcos. Que bênção, né? Que coisa mais linda viver. Você acaba sendo pai de todo mundo ali também? A gente acaba sentindo um pouco isso, sabe? Essa paternidade, não só pelas crianças, como pelas famílias. Até porque quando a gente se observa como uma esperança para alguém, a gente não deixa de ser um pouco o pai dessas pessoas, né? E dessa fé que as pessoas têm. Então, é algo que muito nos honra, essa paternidade afetiva sobre, não a condição das pessoas muito tristes, mas sobre a fé que elas têm de terem dias mais felizes. Nossa, eu tenho certeza, assim, que você poder proporcionar isso para ela, né? Deus, ele sempre traz os anjinhos ali para te ajudar, e a fundação ela é mantida apenas com as doações das pessoas. Isso, eu costumo dizer que das tarefas a minha é mais simples, sabe, Aline? Eu estou ali na frente, eu vivo ali, mas ao meu lado, melhor, a minha base é sustentada por outros múltiplos pais e mães que estão ali todos os dias me ajudando a chegar ali aquilo que aquela comunidade precisa, né? Disse sempre com muita sabedoria que nada se faz sozinho, especialmente uma obra de amor como esta. Então, eu acredito isso a todos os pais, a todas as mães que verdadeiramente acolhem e adotam, não a minha comunidade apenas, sabe? Mas a causa humanitária de ser útil e de servir, que eu acho que é mais importante. Eu penso que quando a gente se reconhecer verdadeiramente pais uns dos outros, a gente poderá mudar muita coisa que há de triste ainda neste mundo. Coisa linda, e tem muito mais coisa linda esperando por você no próximo bloco. Fique aí que a gente volta já já.